Olá, pessoal. Iremos começar agora uma iniciação da nossa abordagem do projeto, que é sobre abordar a física através da literatura dos poemas de Augusto dos Anjos. As integrantes do projeto somos eu, Clarice Paiva, Aline Ana e Dejaine Araújo. Dejaine Araújo faz parte do projeto, mas essa primeira abordagem sobre o IMAS, quem vai iniciar somente eu e a Aline. O tema que a gente vai falar é imãs, histórias e suas aplicações. A gente vai dar início agora a falar, ler um dos poemas de Augusto dos Anjos, para a gente ver essa relação desse poema, da literatura desse poema, com a física. Pode dar início, Aline. Olá, pessoal, eu sou a Aline. Vocês já devem ter relacionado a imagem com, com o nome que está aparecendo aí. E eu trouxe para vocês aqui, de início, esse poema que é de Augusto dos Anjos, como Clarice disse. A gente vai fazer essa relação da literatura com a física. E aí a gente vai fazer várias análises com os nomes que aparecem aqui no meu poema. Por exemplo, né, a gente tem a palavra aí polo a polo, que a gente vai frisar para vocês. Então, assim, falando de imãs, a gente coloca algumas palavrinhas para vocês terem essa relação. Esses poemas de Augusto dos Anjos, eles fazem relação a vários sentidos de coisas relacionadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, fala muito de química, fala muito de biologia, também fala muito da física. E o interessante do Augusto é que ele sempre traz poemas relacionadas a coisas que estão à nossa volta, coisas racionais, coisas que a gente consegue ver, consegue tocar, e aí vocês vão gostar bastante, né, dessa relação que a gente vai fazer. Eu vou começar a ler o poema para vocês, vou ler essa primeira parte, e Clarice vai ficar com a segunda. O nome do poema se chama Agonia de um Filósofo. Consulto o Hostal Hotep, leio o absoluto Rig Veda, e antes obras tais não me consolo. O inconsciente me assombra, e eu nele rolo com a eólica fúria do armatã inquieto. Assisto agora a morte de um inseto. Todos os fenômenos do solo parecem realizar de polo a polo o ideal de Anaximato de Mileto. Agora eu vou dar continuidade do poema. No hierático, aeropago, heterogêneo das ideias, percorro como gênio, desde a alma de Rec à alma cenobial. Rasgo dos mundos o velário espesso, e em tudo igual a Gote. Reconheço o império da substância universal. Agora a gente vai voltar para frisar algumas palavras que estão relacionadas ao conteúdo que a gente vai abordar. Aline? Oi, estou aqui. Uma das palavras que a gente colocou para vocês aí, né, que seria o justo sentido de colocar esse poema aqui, seria a palavra de polo a polo. Vocês, Clarice, podem colocar aí para a gente, só para os meninos frisarem. Então, de polo a polo, o que é que Augusto quis dizer com isso? O que é que significa isso? De polo a polo, a gente já consegue um pouco relacionar a física, né? De início agora vocês não vão conseguir, mas no decorrer da nossa apresentação, Clarice vai mostrar para vocês o que é que significa essa palavra de polo a polo. Então, assim, a gente não quer que vocês frisem muito em outras palavras. De início, algumas palavras que a gente vai colocando aí para vocês tirarem, absorverem o sentido dela. Como a Aline falou, né, a gente não precisa ler o texto todinho, porque não vai estar falando o texto no caso não, o poema, perdão, falando inteiramente sobre algum conteúdo da física específico, mas são algumas palavras e que Augusto dos Anjos aborda que tem um valor físico, ou seja, tem uma relação com a física. Como aqui a Aline falou do polo a polo, também temos esse aqui, ó, de Mileto, que nos relaciona, nos chama muita atenção, que é o primeiro pesquisador sobre os ímãs, sobre o magnetismo, que eu vou falar bem à frente, sobre essas coisas dos ímãs, sobre a teoria dos ímãs. Então, essas frases, palavras ou frases que a gente vai frisar e abordar um conteúdo que seja relacionado à física para vocês, para a gente ter aquela relação que, tipo, que a literatura está ligada de uma certa forma, né, os poemas de Augusto dos Anjos, com a física. Então, eu vou dar continuidade do conteúdo, que são os ímãs, eu já falei lá no início para vocês, e espero que vocês entendam. Primeiro, vamos aqui
fazer uma pequena pergunta, né, de como surgiu os ímãs. Sei que a gente está gravando um vídeo, mas espero que vocês aí da telinha que estejam assistindo tentem responder para vocês como surgiu os ímãs. Vou dar alguns segundos. Pronto. Para relacionar ao surgimento dos ímãs, a gente vai falar um pouco do magnetismo. Aí, o que seria o magnetismo? O magnetismo seria exatamente, são os estudos e os fenômenos relacionados sobre a propriedade dos ímãs. Então, basicamente, o que é magnetismo é isso. No século VI a.C., na Grécia Antiga, na cidade de Magnésia, foi onde começou o estudo do magnetismo. Por isso que vem esse nome magnetismo, por causa que foi iniciado da cidade de Magnésia, e foi uma homenagem a ela. Quem iniciou os estudos, que eu já falei lá no poema que até citei, Mileto, foi Tales de Mileto, esse cidadão aqui. Foi ele que iniciou os estudos sobre o magnetismo. Ele percebeu o quê? Ele observou que existiam algumas pedrinhas que tinham um poder de atração e de repulsão entre elas e podia se atrair a metais. E essas pedrinhas eram chamadas de magnetitas ou de ímã natural. Então, foi basicamente isso o surgimento dos ímãs. Essa observação que Tales de Mileto fez. Agora vamos lá, o que são ímãs? Os ímãs nada mais, nada menos, são objetos que possuem propriedades de atração e repulsão. Ou ímã natural, né? Que é uma pedra vulcânica que é formada pelo óxido de ferro 2 e 3 e ela possui esse poder de atração e de repulsão. Agora vamos falar dos polos dos ímãs. Os polos dos ímãs, eles são aqui, vou mostrar para vocês, são formados por dois, ou seja, eles são um dipolo magnético formado pelo polo sul e o polo norte. E o que é que quer dizer com isso? Eu não sei se alguém já viu, né? Mas tenho certeza que a maioria das pessoas já viu ímãs, nem que seja aqueles de geladeira, que são os mais comuns, né? Então, a gente tem uma propriedade dos ímãs que é assim. As polaridades iguais, por exemplo, norte e norte, elas vão se repelir. E sul, elas vão se repelir. E as de polaridades diferentes, tipo norte e sul, elas vão se atrair. Então, essa é basicamente a teoria dos ímãs. Não existe monopólio magnético, ou seja, nunca vai existir um ímã apenas com a polaridade norte ou com a polaridade sul. Não importa, aí você me pergunta, mas e se eu dividir esse ímã e quebrar, não vai ficar só com o norte e o sul, não? Não. A partir do momento que eu divido ele ao meio, ele vai se tornar, como tem aqui na imagem, em dois ímãs diferentes. Mas todos os dois ímãs vão possuir a polaridade norte e o sul. Posso dividir em infinitesimos pedaços que isso vai acontecer a mesma coisa. Então, é bem interessante essa parte que vocês frisarem que não existe monopólio magnético, né? E quem nos disse essa teoria que não existe monopólio magnético foi Charles Coulomb em 1783 d.C. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de ímãs. Aí você me pergunta, nossa, existe até tipos de ímãs? Existe sim. Lembra que eu falei lá para vocês dos ímãs naturais? Então, o primeiro tipo de ímã é o ímã natural, que é, como o próprio nome já diz, é os ímãs encontrados na natureza, que é aquele lá que eu dei a definição, que é uma pedrinha vulcânica, que ela tem propriedade de atração e de repulsão e é formado pelos óxidos de ferro 2 e 3. Aí tem o ímã artificial, que são os ímãs criados pelo homem, como o próprio nome já diz, não é encontrado na natureza. E esses ímãs artificiais, eles são criados por materiais que possuem propriedades magnéticas. E esse processo de criação do ímã artificial é chamado de imantação. Os ímãs artificiais, eles vão ser divididos em dois, o ímã permanentes e os temporários. O ímã permanente é esse aqui da esquerda, que eu circulei para vocês. Como o próprio nome já diz, né? Ele é um ímã permanente, mas com exceção de um caso que ocorrer com ele, ou seja, ele vai ter poder de atração e de repulsão de forma permanente, a não ser que haja uma descarga elétrica ou aumente a temperatura e chegue ao ímã perder essas propriedades de atração e repulsão que ele tem.
Já os ímãs temporários, que é esse aqui da direita, que eu circulei aqui para vocês, ele vai ser formado por um campo magnético, ele vai existir apenas por enquanto que existir esse campo magnético. Como o próprio nome já diz, ele é temporário, né? O próprio nome já fala. Ele possui o poder de atração e repulsão de forma temporária e ele é formado por materiais paramagnéticos. Aí você me pergunta o que são materiais paramagnéticos? São os materiais que possuem os elétrons emparelhados. Você revisando química, vocês vão perceber que são os elétrons que estão sozinhos num orbital. Então, um exemplo desse materiais que possuem elétrons emparelhados são o alumínio, que é formado o ímã artificial temporário. São basicamente esses dois tipos de ímãs. Existem mais, mas no momento eu trouxe esse para vocês, que são os mais comuns. Agora a Aline vai falar um pouquinho dos ímãs e suas aplicações. Aline? Eu estou aqui, só teve um probleminha com meu áudio. Pessoal, ímãs e suas aplicações. Olha, como o Clarice falou, dando uma pequena voltinha lá na nossa apresentação, a gente tem lá aqueles dois pedacinhos de ímãs, né, que ela colocou aquela parte norte, aquela parte sul, e ela frisou também uma parte monopólio magnético, né, que ela colocou lá. Então, vamos entender um pouquinho isso para a gente colocar nas nossas aplicações. O que é que ela quis dizer? Ela quis dizer que você tendo aquele imãzinho de geladeira, que eu acho que todo mundo já teve contato, ou qualquer outro pedacinho de imã que a gente já obteve, que a gente já teve em mão, que a gente já brincou na nossa vida, a gente brincou de aproximar ou então de repelir, né? Repelir seria aquela parte que a gente tenta colocar eles e fica tipo algo no meio. A gente não sabe bem o que é, mas é gostosinho até de se brincar, né? Também tem a aproximação. O que é que significa isso, né? Significa que ali eu tenho uma parte norte e uma parte sul. Uma parte de atração e uma parte de repulsão. Mas por que essas partes se atraem, né? Porque a parte que repele também. Então é importante a gente frisar aqui a palavra monopólio. Quando se diz monopólio, ele está dizendo que não existe um monopólio magnético. Então não existe essa área do ímã que está só relacionada à parte norte ou à parte sul. A gente sempre vai ter as duas partes em um ímã só, mesmo que você venha partir ele de diversas maneiras que você possa imaginar, né? Se você partir em quantos pedacinhos pequenininhos você quiser, sempre vai ter uma parte de repulsão e sempre vai ter uma parte de aproximação, sempre vai ter a atração também. Então aí, ó, tem uma imagem para vocês, né, do norte e do sul, isso aqui é o nosso ímã. Qualquer pedacinho que vocês venham a imaginar aí, sendo ele redondo ou de qualquer forma que vocês possam imaginar, por que ocorre essa atração, né? De início, a gente vai ver essa parte mais à frente, nos nossos slides mais na frente, quando a gente for introduzir a parte do campo magnético. Mas só para a gente trazer um pouco das aplicações, eu vou dar uma breve introdução para vocês. Então, ó, a gente tem aqui, se vocês prestarem atenção, essas linhas aqui do norte, saindo e entrando na parte sul, do norte para o sul. Então, essas linhas de campo, elas têm vários benefícios para a gente, principalmente no planeta Terra, né? Que é onde a gente consegue várias aplicações, que a gente vai mostrar para vocês em outra aula, mas para dar uma curiosidade em vocês também. Vocês vão ver como isso é importante na nossa vida, que é possível a gente observar essas linhas também. E aí eu coloquei para vocês uma dessas aplicações. Pode passar, Clara. Uma dessas aplicações, uma das mais conhecidas que a gente tem é a bússola, né? A gente não é tão familiarizado assim com a bússola, né? A gente consegue ter acesso mais a ela na televisão, claro, né? Em diversos filmes que a gente vem assistir. Tem até aquele de Piratas do Caribe, que tem aquela bússola que sempre aponta para o lado errado. Então, o que seria a bússola, né? Porque nós conseguimos nos orientar com a bússola. É exatamente pelo motivo que eu mostrei a vocês anteriormente, né? O nosso planeta Terra, é interessante a gente frisar isso, que ele funciona como se fosse um grande ímã. Então, ele também tem a parte norte e a parte sul,
como vocês já devem conhecer, né, nas aulas de geografia, vocês devem já ter visto lá o Polo Norte, o Polo Sul, e não é à toa que eles têm esses nomes, né? Porque no nosso planeta Terra, como ele se comporta como um grande ímã, né? A gente também tem linhas de campo saindo do norte e entrando no sul, assim como a gente também tem no ímã. Então, por que a gente consegue se orientar por essa bússola, né? Então, nada mais é do que a bússola, a gente tem ela com a agulha dentro, né? Então, essa agulha ela tem um pequeno ímã, e esse ímã, como existem essas linhas de campo no planeta Terra, essa parte positiva, por exemplo, a parte norte do ímã que tem na bússola, vai se orientar com o campo magnético da Terra. Então, essa parte norte sempre vai tentar se direcionar para a parte sul do planeta. Então, assim, a parte sul que eu estou apontando no norte da minha bússola, ela vai se alinhar a esse campo. E já do outro lado da bússola, como vocês estão vendo aí, ela está na parte sul, quer dizer que ela está apontando para o lado norte. Então, assim, é bem fácil da gente entender. Como o Clarice falou para vocês, que polo com polos iguais, eles estão se repelindo, e polos diferentes, eles conseguem a atração. Então, nada mais é do que isso que acontece na bússola, né? A gente tem a parte norte, que aponta, na verdade, para o sul, e a parte sul, que aponta, na verdade, para o norte, porque a gente tem essa ligação do campo magnético. Eles conseguem se ligar, já que essas cargas são diferentes, né? Já que esses polos são invertidos. E a gente consegue ter essa atração. Por isso que a gente consegue atravessar o oceano sem se perder, né? Por causa da bússola. Por isso que a gente consegue também se orientar quando está no mato, né? Se você tiver alguma bússola com você também, até mesmo pelas estrelas, você consegue, de uma forma assim, relacionando estrelas aos polos, a gente também consegue. Então, nada mais é do que isso, de uma forma bem breve, porque a gente ainda não viu linhas de campo. Mas nas próximas aulas que a gente for aprofundando mais o assunto, a gente vai entender bem facinho como é que isso acontece, e eu também vou trazer para vocês mais esse sentido da bússola. Pode passar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo ok. O seu áudio está um pouquinho falhando, Aline. Pode ser a internet. Ok. Agora vamos dar continuidade, pessoal. O IMAS na tecnologia. A gente sabe que o avanço da tecnologia está cada vez maior, cada vez aumentando, né? E a tecnologia nos proporciona vários benefícios. E os ímãs estão presentes na nossa tecnologia. Então, de certa forma, os ímãs também nos proporcionam vários benefícios para a tecnologia. Essa é só uma imagem aí de ilustração para vocês verem sobre a nossa tecnologia. E é uma mera imagem ilustrativa, mas que oferece a gente vários sentidos do que seriam nossos ímãs na tecnologia. Na tecnologia que a gente coloca, assim, porque é muito comum, por mais que vocês não consigam identificar, a gente localiza esses ímãs em computadores, telefones e tudo mais. Nos nossos eletrodomésticos, completando a fala de Aline, nos nossos eletrodomésticos são bem importantes, né? Hoje em dia, a gente não vive basicamente sem essa tecnologia. Por exemplo, na nossa casa, os eletrodomésticos nos proporcionam vários benefícios, por exemplo, o micro-ondas, o liquidificador. Então, que coisas que não existiam e que hoje existem, que facilita de certa forma a nossa vida, né? Então, vamos dar continuidade. Os ímãs são aliados ao som. Os ímãs também estão presentes na maioria de caixa de som. Vocês saberiam por que os ímãs estão presentes na caixa de som? Vou deixar assim aberto. Vocês que estão vendo o vídeo, vocês dêem uma pausinha e tentem saber responder. E depois olha se o que você achava está correto. Então, basicamente, os ímãs estão no som para aumentar a qualidade do som, pois os ímãs proporcionam com que essa qualidade do som aumente. Por exemplo, o som fica com uma voz mais alta. Então, os ímãs eles vão ser proporcionais às caixas de som, ou seja, quanto maior a caixa de som, maior vai ser o ímã. E quando a caixa de som for pequena, o ímã também terá que ser pequeno. Isso é só um dos exemplos
das aplicações na tecnologia. Por exemplo, eu trouxe a caixa de som, pois a gente é bem comum, todo mundo viu já uma caixa de som, né? E é bastante gostoso a gente tá cansado, querer sair da rotina de estudo e dar uma escutada de uma música e a gente já saber qual é a função do imã aí nas caixas de som que nos fazem tão bem, né? De certo modo. Agora a gente vai falar um pouco dos trens de maglev. Pessoal, a gente tem aí os trens maglev, né? Uns tipos de trem bem interessantes, né? Com certeza, alguns de vocês ou já ouviram falar, ou já viram na TV, já passou até no Fantástico também, quem gosta de assistir, né? Sobre curiosidades. Tem muitas informações desses trens por aí, porque são extremamente interessantes, né? Para a gente estudar. E aí a gente tem, eu coloquei a fotinha desses trens para você olhar, um trem bem comum, né? Diferente daquele trem que a gente tem hoje em dia. E aí a gente tem, o Japão utilizou um trem maglev, um tipo especial de trem de alta velocidade que troca rodas por ímãs. Então, assim, uma das especificações do trem maglev, né, feito pelo Japão, é que é um trem extremamente rápido. Então, você consegue se locomover de um local para o outro com velocidades espantosas e com o decorrer do avanço tecnológico que a gente está vendo, você fica surpreso com a velocidade que ele está conseguindo alcançar agora. O pessoal conseguiu fazer um aqui, estava de 300 km por hora, mas já tem projetos para, mais futuramente, a gente conseguir ultrapassar os 600 km por hora em cima desses trilhos, né? E por que a gente consegue fazer com que a gente tenha velocidades tão espantosas desse jeito, né? Para fazer a gente viajar com tanta facilidade. E principalmente de tudo, né, sem o barulho, porque se vocês pesquisarem um pouco sobre o trem maglev, ele é um trem que ele não tem barulho, ele é um trem extremamente rápido, ele é um trem muito confortável. E por quê, né? Porque eu coloquei para vocês aqui um único ponto que eu quis frisar para vocês, já que a gente está na aula de ímãs, o princípio clássico da repulsão magnética. Clarice falou isso de início, né? Ela falou lá sobre você colocar polos idênticos um perto do outro e a gente vai ter a parte de repelir, né? Eles vão se repelir porque os polos são idênticos. E o trem maglev, ele utiliza esse princípio clássico, né? O que é que acontece? O trem maglev nada mais é do que dois polos idênticos se chocando, né? A gente tem aí o trem, quando esse trem começa a atingir certa velocidade, depois de 150, 160 quilômetros, ele começa a flutuar. Flutuar no sentido de que ele começa a levantar um tiquinho e, ao levantar, quando ele começa a levantar, ele levanta uns 10 centímetros e aí ele começa a flutuar. Ele flutua por causa daquilo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem os imãs de geladeira, quando a gente colocava os dois polos juntos, eles não queriam se grudar, e é exatamente essa ideia que fez o Japão criar esses trens extremamente rápidos e tão benéficos, né? Porque, assim, como a gente tem aí a aproximação de dois polos idênticos, como a gente tem um trem flutuando, a gente tem um conforto extremamente grande para viajar, a gente tem uma rapidez extrema, porque a gente não vai ter atrito, né, nos trilhos, a gente não vai ter, assim, quem já andou de trem, ou até mesmo de carro, a gente percebe também a fixação das rodas com o asfalto. E um dos benefícios desse trem é exatamente isso aí, ó. Ele é como se ele flutuasse nessa velocidade. Depois de tal velocidade que ele atinge, 150, 160, ele começa a flutuar nesses trilhos, e aí a gente consegue ter velocidades espantosas que é surpreendente. Cada vez que você olha, você fica de queixo caído, vamos dizer assim, porque a cada ano que se passa, ele está ultrapassando velocidades extremas. E nada mais é do que isso. Quando alguém lhe perguntar como é que funciona um trem desse, um trem com velocidade tão espantosa, você diga para ele, usa repulsão magnética, que é nada mais, nada menos do que a aproximação de dois polos idênticos, né, que é o da linha com o que seria um tipo de roda do nosso trem. Pode passar, Clarice. Bom, pessoal, a gente agora vai falar, no caso eu, né, sobre o ímãs na medicina. Quando a gente fala esse termo, a gente fica até espantado. Nossa, o ímã na medicina? Como assim? Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vou dar início,
que tem a ver com a tecnologia que eu mencionei anteriormente, que vocês sabem que com o avanço da tecnologia, os robôs estão bastante alta. Então, os ímãs associados junto com o robô estão trazendo melhorias na medicina. Por exemplo, estão sendo feitas cirurgias oftalmológicas de pessoas que acontece algum acidente com ela, que é introduzido no seu olho de forma acidental, pedaços metálicos. E então, o que é feito? O robô vai ser auxiliado por sua precisão para fazer esse tipo de cirurgia, onde na sua mão vai existir um pedaço de ímã, para que com essa precisão e com o ímã na mão ele possa atrair o metal do olho do paciente que estiver com essa situação, e de forma que seja segura e que não prejudique. Pois seria até, um médico conseguiria até fazer isso, mas acontece que, perdoa, pessoal, mas acontece que o médico ele não possui a mesma precisão que um robô. Então, isso dificultaria. Então, essa cirurgia dificultaria. Então, vocês percebem que já é um avanço que a medicina, junto com os ímãs e a tecnologia, nos proporcionou. Então, é basicamente isso. Eu só queria mencionar essa parte do robô, porque é relacionado aos ímãs e a tecnologia e a medicina. Os ímãs relacionados à medicina, podemos citar esses 3 pontos aí que eu coloquei, são os tratamentos da hipertermia para o câncer, a ressonância magnética e o biomagnetismo médico. O que seria esse tratamento de hipertermia para o câncer? Aí você diz, nossa, que estranho, tratamento de hipertermia para o câncer. Primeiro, o que seria hipertermia? Quando o corpo humano ele atinge uma alta temperatura, esse nome é dado de hipertermia, por causa dessa elevação na temperatura do corpo humano. Mas mesmo assim, ainda fica um pouco sem sentido, né? A gente fala, nossa, o que tem a ver hipertermia para o câncer? Então, basicamente, esse tratamento vai ser assim. Um paciente diagnosticado com câncer vai ser encaminhado para uma clínica, né? Todo o acompanhamento médico, onde vai ser aplicada uma injeção de nanopartículas magnéticas no paciente. E essas nanopartículas são como se fossem pequeníssimos pedaços de metal. Essa injeção aplicada vai ser exatamente onde existe a célula cancerígena ou a célula tumoral. Então, basicamente, vai ser isso de início. Aí, o que vai fazer? Vai existir uma oscilação dessas nanopartículas magnéticas, que é como se fossem uns pedacinhos de metais, onde o ímã vai fazer essa oscilação. Como vocês sabem, o ímã eles têm poder de atração, né, e de repulsão. Então, o ímã basicamente vai fazer a atração nesses metais, fazendo com que esse movimento faça essa oscilação lá nas células tumorais. E essa agitação e essa movimentação dessas nanopartículas, que são como pequeníssimos pedaços de metal, vai fazer com que comece a acontecer um aquecimento no local lá da célula cancerígena, que vai atingir o quê? Uma alta temperatura. Aí de onde vem a hipertermia? Então, essa alta temperatura que vai estar ocorrendo lá nas células tumorais vai ser o quê? Vai impedir que essas células tumorais, essas células cancerígenas, elas se espalhem para os outros órgãos do corpo ou para o corpo da pessoa que possui câncer. Então, isso é um dos benefícios que, auxiliado ao IME e à medicina que nos traz, né? Porque imagine quando não tinha esse método revolucionário, né? Porque como é bom, né? Ter esse método para ser tratado, não tratado de certa forma, mas impedir que o câncer acelere de forma absurda, né? E se não existisse esse tratamento, a pessoa iria o quê? Rapidamente espalhar o câncer pelo corpo e o quê? E adiantar a sua morte. Então, isso é um dos benefícios que os ímãs associados à medicina nos proporcionam. Outra parte também que eu trouxe aqui para vocês são a ressonância magnética. O que seria essa ressonância magnética? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, onde é a máquina onde acontece a ressonância magnética e como é feita. A ressonância magnética é basicamente, aí vocês estão vendo um homem colocado, né, no tubo, mas vai ser assim. Primeiramente, para pessoas que possuem medo, né, de locais fechados, vai ser tomar ou ter auxílio de um calmante, para que ele fique calmo e possa fazer o procedimento de uma forma segura.
Assim que o paciente é colocado dentro desse tubo, é criado um grande campo magnético, onde esse campo magnético vai fazer o quê? Vai interagir com os prótons do nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo ele possui prótons e elétrons, né? Então, ele vai fazer essa interação, fazendo com que os prótons se alinhem. Depois, a partir daí, vai fazer com que crie um pulso de radiofrequência. E o que seria esse pulso de radiofrequência? Seria basicamente um aumento na temperatura, que esse aumento na temperatura ele vai causar uma variação no fluxo magnético. Aí, o que seria o fluxo magnético? O fluxo magnético nada mais é que a quantidade de campo magnético vai existir dentro desse tubo. Então, é basicamente isso. E essa variação do fluxo magnético vai criar uma corrente elétrica, que é chamada uma corrente induzida, porque é criada simplesmente pela passagem do campo magnético dentro desse tubo. E com essa corrente, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um sinal que vai ser captado e transformado e tratado, sendo formado em uma imagem. É basicamente isso como é feito o processo dessa ressonância magnética de forma fisicamente, né? Aí, outro ponto interessante aqui que eu trouxe para vocês é o biomagnetismo médico. E o que seria o biomagnetismo médico? O biomagnetismo médico é um método terapêutico que ele ajuda a tratar doenças e também a preveni-las. Ele é basicamente isso. Ele foi criado por um médico mexicano que se chama Isaac Goiás Duran, em 1988. E como é que acontece, como é feito esse biomagnetismo médico? Ele é baseado no uso de ímãs no corpo, que vai fazer o quê? Com que os ímãs eles atuem nas células do corpo humano, que permite o equilíbrio do pH, que é o potencial hidrogênio do nosso corpo. E como é feito? São colocadas pequenas ímãs no corpo, ou em pares, ou sozinho, mas lógico que isso que tem que ser acompanhado com uma terapeuta, né? Uma pessoa especialista da área, não a gente chegar em casa e colocar isso de forma sozinha, a gente vai resolver alguma coisa. Então, tem que ser com um especialista. Então, vai ser basicamente isso, colocado ímãs no corpo, de forma em pares ou sozinho, e é como se fosse um escânio biomagnético, ou seja, um escânio do nosso corpo. Então, ali ele vai fazer o quê? Vai fazer com que reestabeleça a defesa do nosso corpo, ou seja, aumentar os anticorpos. Por isso que vai auxiliar no tratamento de doenças e também na prevenção de doenças. Agora eu vou colocar um vídeo para vocês sobre o biomagnetismo médico. Um problema de garganta persistente foi o que trouxe a Miriam para o consultório. Eu notei que melhorou muitas outras coisas, assim, sintomas que às vezes eu até esqueci de falar, que a gente esquece, que dá, vai e volta. Por exemplo, uma dor no punho. Eu tinha um cisto aqui no punho e ele diminuiu. E foi coisa que eu notei depois. Umas náuseas que eu sentia frequentemente, que era assim, acordava com náusea, horrível mesmo, e ela simplesmente sumiu. Depois de tentar outros tratamentos, descobriu a terapia biomagnética e fez o investimento. A técnica existe há 30 anos e foi criada por um médico e terapeuta mexicano chamado Isaac Duran. Cada sessão dura em média 1 hora. A única restrição total são as pessoas que têm marca-passo. Essas não podem fazer o uso da técnica porque o ímã pode atrapalhar o funcionamento do aparelho. Nos pés, a fisioterapeuta Rejane Oliveira faz uma linha. Depois começa o rastreamento dos pontos do corpo que podem estar com problemas. Pré-pineal, pineal, pós-pineal, parietal direito, parietal esquerdo, hipófise, olho direito, olha, viu que desnivelou? A técnica ela é muito completa no sentido de ser uma técnica holística, né? Por quê? Porque esses pontos que vocês viram aqui avaliando, a gente vai avaliar em qualquer paciente, com qualquer queixa que chegar. Então, às vezes, o paciente chega com uma queixa bem pontual, dor no joelho, artrose no joelho. Eu não vou avaliar só os pontos na região do joelho, eu vou avaliar
todos os pontos protocolados até hoje pelo criador da técnica. Então, quando você avalia um paciente como um todo, você consegue abarcar um monte de problemas, de queixas, desde dores, disfunções glandulares, hormonais, até problemas psicoemocionais. Os ímãs podem ser usados de forma individual ou em conjunto, promovendo uma bipolaridade, que ajuda o organismo a voltar ao equilíbrio. A gente está sempre exposto a viroses, infecções bacterianas. Os campos eletromagnéticos hoje também é algo que interfere demais na nossa saúde. A gente está sempre exposto a redes de Wi-Fi, redes de alta tensão passando do lado da casa da gente, né? Então, todas as técnicas que têm esse foco de equilibrar o organismo do paciente traz qualidade de vida. As principais indicações da terapia por biomagnetismo são as hepatites, dores de cabeça, déficit de atenção, psoríase, sinusite e várias outras. O melhor de tudo é que a técnica é integrativa, ou seja, pode ser trabalhada com qualquer outro tipo de tratamento alternativo. Tanto que eu dou aula de pilates e eu indico para os alunos virem fazer, porque eu vejo que às vezes eles estão com esses sintomas recorrentes, então eu indico para todo mundo a técnica. Bom, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar para vocês um pouco sobre o biomagnetismo, né? Vocês viram aí que a menina faz esse tratamento e vocês viram aí quais foram os benefícios que trouxe a ela, né? Então, é basicamente isso. Eu vou desligar meu áudio aqui para a apresentação de Aline. E ela continua. Dando mais um exemplo, né, dos ímãs na área da saúde, um breve exemplo, que Cláudio já falou alguns pontos e já falou desse também, eu coloquei assim, mais para a gente ressaltar assim, alguns pontos pequenos, né, como é que funciona. E aí tem pílula de detecção de câncer, colocam pequenas pílulas para farejar doenças mortais no corpo humano, né. De início, a gente fica um pouco espantado com essa possibilidade da gente ingerir uma pílula e rapidamente a gente conseguir farejar essas doenças, conseguir tratar, como Clarice disse, é muito importante para a gente, né, que gosta de cuidar da saúde, que a gente venha a se tratar, que a gente não identifique uma doença que possa nos matar, sem que a gente possa cuidar, sem que a gente se torne uma pessoa saudável, né. Mas como é que essa pílula funciona, né? Como é que isso funciona? Qual é a relação que isso tem com o ímã, né? Então, assim, quando eu vou ingerir a pílula, quando ela vai atingindo o seu destino, é gerado um campo eletromagnético bem intenso. Aí isso vai fazendo com que a nanopartícula esquente, causando a morte da célula cancerígena. Então, é bem simples da gente entender. Então, essa célula cancerígena, ela vai ser eliminada por excesso de calor. Nada mais do que isso. De uma forma bem resumida, é isso que acontece quando a gente está fazendo tratamento com esse tipo de ímã aí, né? Usando esse tipo de ímã. Pode passar. Eu coloquei para vocês também uma das partes que eu acho bem mais interessante, que é a poluição espacial. Se Clarice puder dar play aí nesse vídeo, né? Porque o pessoal que está vendo pelo telefone vai achar pequenininho, aí tem os anos se passando. 1957, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo o planeta da gente, está um pouco distorcido, né? Mas dá para ver com que o planeta ele tem vários pontinhos brancos, né? Isso nada mais é do que satélites, lixo espacial, coisas que a gente deixa no espaço, coisas que a gente não utiliza mais, que ficam em órbita da Terra. Então, assim, é incrível a quantidade de lixo que a gente tem orbitando o nosso planeta, extremamente grande essa quantidade. E assim, você pode imaginar assim, não, mas esse lixo está lá, não vai me afetar. Está errado, vai sim, né? De uma forma ou de outra, isso vai afetar você sim. Eu coloquei aí do lado também do nosso vídeo, uma pequena fotinha que eu encontrei na rede social, ela é bem famosinha assim, em sites de astronomia. E aí, ela pequenininha, eu vou ler para vocês que é bem pequena, ela diz assim: isso é o que acontece quando uma esfera de alumínio viaja a 6,8 km por segundo
colide com um bloco de alumínio de 18 centímetros de espessura no espaço. Então, assim, um pequeno parafusinho, uma pequena coisinha que seja, pode chegar no satélite que você usa para GPS e pode destruir tudo. Com certeza, né? Você pensa que uma coisinha de nada não vai lhe afetar, mas com certeza vai, né? Porque é extremamente grande os recursos que a gente utiliza, tanto de ímãs quanto de campo magnético, né? Como a gente utiliza isso ao nosso favor. Mas nas aulas da frente a gente vai mostrar um pouco mais sobre isso daí. Então, por exemplo, um pequeno parafusinho, 18 centímetros, uma coisinha de nada, causa todo esse estrago aí que você está vendo. Então, imagina aí uma coisa como a ISS, né? A ISS é a Estação Espacial Internacional que a gente tem viajando aí. Tem pessoas que até baixam aplicativos para detectar a passagem dela, às vezes conseguem ver. A ISS é muito importante para a gente, existem várias pesquisas sendo feitas lá, né? Com da gravidade e tudo mais. Então, imagina um pequeno parafusinho passando ali na ISS, o roubo que ia causar, né? Numa estrutura extremamente cara como a ISS. Então, assim, a ISS ela está sempre desviando, ela está sempre regulando a sua órbita para passar aí desses pedaços de parafuso, desses pedaços de lixo que a gente tem no espaço em alta velocidade. E aí vem para a gente a necessidade da gente retirar esse lixo do espaço. Mas qual é o meu intuito aqui relacionando isso aos ímãs, né? Pode passar, Clarice. Meu intuito relacionando isso aos ímãs é uma grande missão espacial que eu vou mostrar para vocês, que está bem alta agora, o pessoal está investindo muito nisso, aqueles grandes empresários, né? Falando bastante sobre isso aí. Porém, ainda está muito caro para fazer de início, né? Eu coloquei para vocês os ímãs como uma proposta para acabar com o lixo espacial. São muitos lixos, a gente tem uma quantidade enorme, mas não é impossível da gente tirar. E se tem uma forma da gente retirar, nada mais que usar, né? Então, assim, como seria essa missão? Tem várias missões com propostas para retirada desse lixo, de várias empresas, de vários países. Se vocês derem uma olhada, vocês vão conseguir identificar. Mas, assim, falando de uma forma geral, nada mais é do que um satélite lançado, né? Um satélite ou um robô, vamos dizer assim. E esse robô, ele vai entrar na órbita do lixo espacial que eu quero. Isso é possível, né? Já que todo lixo eu consigo facilmente rastreá-lo. E aí, esse robô, ele vai usar um ímã. E esse ímã vai começar o seu processo de atração sobre o meu lixo espacial, né? Que são feitos de vários metais. E aí eu consigo pegar esse lixo, arrastar para a atmosfera da Terra e soltá-lo lá de uma forma tangente que eu consiga ter a degradação desse lixo, ou até mesmo ele pode até cair na Terra, mas pelos cálculos o pessoal consegue fazer com que ele caia no oceano e tudo mais. É muito importante para a gente fazer isso, pessoal, porque não sei se vocês já viram notícias, né? É muito grande a quantidade de lixo que a gente tem, principalmente de objetos desgovernados que a gente tem aí, né? A gente tem aqueles satélites que de repente caem, não sabe onde vai cair, é uma loucura só. Aí entra aqueles moídos das agências brigando uma com a outra. Então, assim, vai demorar para a gente fazer, vai. Extremamente caro também. Mas nada impede que a gente faça, né? Se tem essa possibilidade, a gente tem que usar. Era só isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Não sei se Clarice vai falar mais alguma coisa também. Vai, Clarice? A única coisa que eu tenho a mencionar sobre o trabalho, a abordagem que falou, né, sobre o conteúdo, é que é simplesmente o quê? Para a gente fixar, como vocês podem perceber, que a gente não falou só do conteúdo da IMA, a gente tentou fixar com o cotidiano, com as melhorias, e tipo, para a gente perceber que os ímãs, eles não são encontrados na física, que a gente imagina às vezes que é só ímãs, a gente só vê na escola, estudo e pronto, é uma coisa chata, para a gente ver que os ímãs, eles estão no nosso cotidiano, que eles estão no nosso dia a dia, que eles nos proporcionam vários benefícios de inúmeras maneiras. Isso só foi um pouco de algumas coisas que eles estão relacionadas ao nosso dia a dia. Lógico que existem inúmeras coisas, né, que eles estão relacionados. Então, a gente trouxe apenas para mostrar, tirar essa visão de que os ímãs ou qualquer conteúdo da física só está relacionado na escola, a gente só estuda e não utiliza esse conhecimento no nosso dia a dia. Por isso que o projeto da gente busca
a abordar os poemas de Augusto dos Anjos em relação aos conteúdos da física, para que a gente já tire daquele negócio que é sempre a mesma coisa, né? Os conteúdos sempre são abordados de forma de cálculo e sempre não tem totalmente aquela abordagem da relação com o seu cotidiano. Agora eu tenho umas perguntas para fazer para vocês, assim, vocês se respondam aí. Eu sei que a gente não está presente nesse momento, né? Porque devido à pandemia está sendo dessa forma, mas é apenas umas questões que ficam aí para ficar na dinâmica. O que vocês acham dos ímãs no cotidiano? Vocês já sabiam dessa existência dos ímãs que nos proporcionava vários benefícios, que estava tão presente assim no nosso cotidiano? Fica aí essa questão para vocês. Agora eu vou mostrar aqui só algumas referências que a gente utilizou para preparar essa aula para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês dão uma olhada na referência. A gente vai disponibilizar o vídeo e também os slides. Esse vídeo, ele também vai ficar salvo no YouTube. Qualquer coisa, vocês podem chegar lá e comentar naqueles comentários que a gente tem embaixo, se vocês quiserem, né? Sobre essa relação que a gente fez, né? Como Clarice de Simas, não é só aquela coisinha que a gente vê, não, né? Principalmente, não é só isso que a gente está vendo aqui. Nas próximas aulas, a gente vai descobrir mais ainda por que ocorrem essas atrações, essas repulsões. Então, é importante a gente entender bem. Trouxemos as aplicações, sim, né? É importante a gente saber onde é que se identifica o ímã e como é que a gente usa ele a nosso favor. Tá? E a relação que a gente faz com Augusto dos Anjos, né? Que Augusto, no decorrer dos poemas que a gente vai mostrar para vocês, ele é aquela pessoa que ele relaciona o que ele sabe nos poemas dele. Então, é como se você, nos dias de hoje, estivesse dizendo assim: aquela menina é tão diferente de mim, é por isso que eu me atraio por ela, né? Aquela relação que Clarice já fez, né? Do norte e do sul, que cargas opostas se atraem. Então, é basicamente isso, a gente relacionar o que ele fala no real ao nosso assunto daqui da física. E a física tem muito disso, né? A gente fazer essas relações no nosso cotidiano. E um assunto como ímãs, principalmente, vocês vão ficar pasmos com as aplicações que a gente tem disso, né? Tanto disso, como campo magnético e tudo mais que a gente vai vendo no decorrer desse projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E fiquem sempre ligados. A gente vai disponibilizar no YouTube. E vocês quiserem comentar, tiver alguma pergunta, é só perguntar lá nos comentários e tudo mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.